Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais um Logística Conexão, hoje com meu amigo Sérgio Moraes. Eu conheço o Sérgio desde 2001, né Sérgio? Bastante tempo. O Sérgio não tinha nem cabelo branco ainda, e eu conheci o Sérgio numa oportunidade de uma entrevista de emprego. Eu trabalhava já nessa empresa já há muito tempo e o Sérgio vinha fazer parte do time. E aí, nessa oportunidade de fazer essa entrevista com o Sérgio, ele passou na entrevista, entrou para a empresa e algo aconteceu que acho que nem eu não imaginava, não sei se o Sérgio imaginava, que ele ficou 18 anos na empresa, né? Então, eu acho que foi uma boa aquisição, né? Eu trabalhei nessa empresa durante 13 anos e o Sérgio depois, ele continuou, depois que eu saí, e ficou lá 18 anos, né Sérgio? Então, hoje nós temos aí o prazer de tê-lo aqui. Sérgio, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Eu sei que trabalhar com logística, deixar ali o ambiente algumas horas que seja, né, não é uma tarefa muito fácil. E mais uma vez te agradeço pelo convite aí, de bater esse papo e contar um pouco da sua trajetória. Eu que agradeço pelo convite, Ricardo. Bom, começar aqui me apresentando. Sou o Sérgio, tenho 47 anos, pai da Maria Clara, esposo da Célia, trabalho trabalho na área de logística há mais de 25 anos, né? Há mais de 25 anos nesse ramo, sempre liderando e operando operações de CD. Então, o meu core é CD mesmo, centro de distribuição. Legal, Sérgio. E, bom, como a gente está falando de logística, né, e a sua entrada, né, pelo menos como amigo meu e membro dessa empresa que nós trabalhamos juntos, primeira pergunta que eu gostaria de fazer, antes de entrar para a microservice, você já tinha trabalhado com algum segmento em logística, pelo menos que você tenha trabalhado e não sabia? Eu vou falar isso porque eu tive uma experiência com logística antes de entrar na microservice, só que eu não sabia, que era uma época que, tá o cara lá do estoque, é o cara que carrega o caminhão, então isso já era logística, né? Então, antes microservice, como é que foi tua vida aí profissional? Antes microservice eu tive o mesmo contato com logística, similar ao que você disse, né? Eu era o cara do estoque, o cara que guardava os produtos, o cara que fazia a separação do pedido, atendia os veículos, né? Tinha uma grade de expedição, mas era tudo muito manual ainda, né? A gente nem sabia que eu estava em logística, cara. Tipo, era o menino do estoque, era o Sérgio do estoque, né? E aí depois que eu fiquei 4 anos nessa companhia, então eu flutuei em algumas áreas, né? Mas totalmente operacional mesmo, nenhuma visão estratégica, operacional. Era o cara da operação mesmo. E lá na microservice você chegou lá com quantos anos? Eu cheguei lá com 22 anos, eu acho, de idade. Cheguei 22 anos, cheguei menino, fiquei uma vida lá. E um comentário à parte aqui, era um lugar, um ambiente muito bacana. Muito bom. Assim, a época que eu peguei, né? Eu não sei depois que eu saí, você continuou muitos anos. Não, a cultura organizacional não mudou, não mudou. Isso se manteve os 18 anos que eu fiquei lá, de quando eu entrei e de quando eu saí. Sempre foram a mesma cultura, né? Então era um ambiente muito tranquilo, tinha a pressão, a cobrança, mas um ambiente super saudável para poder se trabalhar. Sérgio, o que te levou a consolidar cada vez mais na carreira de logística? Porque eu sei que não é fácil, não é uma carreira fácil, né? Principalmente quando a gente coloca a família também, atrito com a esposa, porque você tem que trabalhar sábado, domingo, eu tenho que atravessar a noite porque tem inventário, eu tenho que chegar mais cedo por N razões, né? E o que te levou a se consolidar cada vez mais nessa carreira, depois que você conheceu? Acho que o primeiro passo, o primeiro divisor foi afinidade com a área, entendeu? Tive muita afinidade com a área de logística, mapear processos, gestão de pessoas, então tudo isso acabou me identificando. E um outro ponto foi que eu vi na área de logística também uma oportunidade para o meu desenvolvimento profissional, entendeu? Dentro da própria microservice. Isso quando eu entrei na microservice, né? Ali eu vi uma grande oportunidade também de me desenvolver profissionalmente. Mas o divisor de águas foi afinidade com a área, cara. Desafio. Desafios, exatamente.
E aí, Sérgio, vamos falar agora, né, depois de tanto tempo, né, que você ficou na microservice e saiu, e eu também tenho isso como exemplo, eu fiquei 13 anos e quando eu saí, eu parecia que estava no meio do nada, né, de saber que eu não ia voltar no dia seguinte para a empresa, de ter ido tantos anos, né, fazendo esse percurso, e de ir para um outro endereço, um desafio muito grande, né. Como é que foi para você essa mudança, né, de acordar sem microservice e pensar num outro desafio maior ainda, né? Cara, eu diria que foi bem complicado no início, entendeu? São 18 anos numa companhia e você acaba vivendo muito da cultura dessa companhia. Pega tudo dela. É como se aquilo fizesse parte do seu DNA, entendeu? Então, quando eu entrei quando eu mudei, quando eu troquei, que eu fui para Infracommerce, aí eu tive que me adaptar à nova cultura organizacional da companhia, entendeu? E aí também eu identifiquei que eu poderia contribuir muito com a minha experiência profissional, que eu trago uma bagagem, uma escola que eu trago da microservice, que eu poderia implantar muitas coisas bacanas na Infracommerce. E aí também eu vi também uma questão para eu aprender também, entendeu? Uma oportunidade para eu aprender novos segmentos, entender um pouco como funciona mais esse mundo de e-commerce. Então eu diria que foram essas duas coisas que mais me entusiasmaram para eu poder sair da microservice e ir para esse novo desafio, entendeu? E você encontrou resistência para onde você foi? Porque a gente sabe, né, que isso acontece, muitas vezes não é nem intenção, mas o novo, né, acaba sendo... Não muita. Não. Isso foi muito bem acolhido. Fui muito bem acolhido nessa nova companhia, na Infracommerce. E que legado que você levou, né, de 18 anos? Qual foi esse legado que você levou para esse novo desafio, né, olhando para trás, né, vendo tudo aquilo que você aprendeu, com as pessoas que você trabalhou, que eu também trabalhei ali, profissionais assim, de primeira linha, né? Quais foram esses legados para essa nova empresa, né? O que essa empresa enxergou em você de valor, né? Cara, eu acho que o grande legado que eu carrego comigo é que eu consigo ter uma visão sistêmica de todo o fluxo, de todo o processo, entendeu? Desde a captação do pedido até a entrega no consumidor final lá, e isso me ajuda a tomar decisões estratégicas, entendeu? Então, cara, que a todo momento na área de logística a gente está tomando uma decisão. Eu costumo dizer que não é uma ciência exata. Exatamente. Você tem que tomar uma decisão pontual, você tem que tomar uma decisão, ou daqui a pouco mudar, ou tomar uma decisão de agora, mas já pensando no que pode acontecer futuramente. Então eu acho que esse é o legado, entendeu? Que eu trago para a Infracommerce. Até porque lá na outra empresa também, assim, eu senti uma diferença assim. Eu saí também dessa empresa e fui para uma outra, com uma pegada mais igual a Infracommerce também. E eu senti um ambiente nessa nova menos paternal, né? A microservice, apesar de grande, excelente, tudo, para mim foi a melhor empresa que eu trabalhei até hoje, mas ela era paternal, né? Então não se batiam com tanta força assim. Eu senti isso quando eu mudei, né? Agora, Sérgio, virando a página, deixando a microservice de lado, você hoje, já há 6 anos, 6 anos, né, que eu tô na Infracommerce, desenvolve um trabalho lá, uma operação logística extremamente complexa, né, com marcas aí muito fortes de mercado, segmentos fármaco, vestuário, né, joias. E conta um pouco pra gente como que é agora, né, esse seu dia a dia, desde a hora que você acorda e que já começa a pensar, né, como é que vai ser o meu dia hoje, né? Cara, meu dia é bastante dinâmico, né? Cara, é surreal, é bem dinâmico mesmo. A gente trabalha com um prazo muito curto para a expedição desses pedidos, obviamente, né? Então a gente tem N modalidade de fretes, entregas em horas, entrega no mesmo dia, entregas para o dia seguinte, e isso é muito complexo, né? A gente tem que, geralmente eu faço um alinhamento com o time logo pela manhã para a gente poder tomar essas decisões estratégicas, né? De onde a gente vai atuar primeiro, onde a gente
vai correr primeiro, onde a gente atende primeiro, se eu tiro força do recebimento e ponho para atacar pedido, se eu tiro força de reversa para atacar pedido. Então a gente faz muita sinergia entre essas áreas, entendeu? Então a gente tem algumas tendências, a gente trabalha com algumas variáveis, né? Então eu tenho variável de volume, eu tenho variáveis de modalidade de entrega, às vezes a minha entrega com prazo curto está com backlog maior, então eu tenho que atacar esses pedidos primeiros. E a gente também tem que, cara, além de cuidar de todos os fluxos, de todos os processos, a gente também tem que fazer a gestão de pessoas, tem também que acompanhar os indicadores de performance. Então, cara, é bem desafiador. E, junto a tudo isso, a gente tem que pensar em melhoria contínua, que é uma parte também bem desafiadora, né? É como que eu vou ser mais eficiente com a minha operação. Então, e baseado em que, Sérgio? Por exemplo, eu imagino que você, de manhã você tem relatórios, né? Você deve ter um corte de faturamento, por exemplo, tudo que faturou na madrugada até as 6 da manhã, é isso aqui que a gente vai avaliar para saber como é que vai ser o dia. Como que são essas decisões baseadas em que dados? A gente gera relatórios, cara, hora a hora. Hora a hora a gente está mexendo com a operação, a gente está rodando a operação. Isso tem que ser de hora em hora, eu não posso perder. Se eu perder o relatório de 1 hora, eu posso perder a mão da operação, entendeu? Então, pão quente, né? Cara, assim, tudo que tem um pagamento aprovado até o meio-dia, eu tenho que entregar para o cliente no mesmo dia. Então, aí é um grande... Isso São Paulo capital. Eu tenho um raio de CEP, uma abrangência de CEP, então tudo que integra até esse determinado horário, até pagamento aprovado na plataforma até o meio-dia, eu tenho que entregar até o meio-dia, no mesmo dia. Pagamento aprovado até as 15, eu tenho que entregar no dia seguinte. Então, cara, esses relatórios são gerados de hora em hora para estar me abastecendo com esses dados, para eu poder delegar isso para os líderes aonde a gente tem que colocar força, onde a gente precisa atacar de fato. E hoje quantos clientes são dentro da InfraCommerce? Pelo menos assim, os principais, que você tem, cara, que saia todo dia. Falando de Brasil, a gente tem numa média de uns 60, 70 clientes. Falando de América Latina, uns 250, 300 clientes. E entendeu? aí, dentro desse volume, vocês priorizam por empresa, porque pela complexidade que você está me falando, você tem que fazer um misto de cruzamento de informação. Por exemplo, eu tenho a empresa A, a B, a C, a D, certamente tem alguma empresa que tem o maior faturamento, tem a segunda maior, terceira maior. Essas normalmente são aquelas que a gente olha com um pouco mais de atenção, não que as outras não mereçam, mas pelo volume normalmente é assim. Se tem alguém dessas empresas como um PA, um posto avançado lá dentro, que acompanha as operações de vocês, alguém que puxa mais para o lado, faz o meu pedido primeiro, tem alguma coisa assim ou não é? Não, na infra não funciona assim. A gente tem vários clientes, várias marcas, e a gente atende todos baseado no que está em contrato. Entendeu? Então a gente tem lá um SLA de contrato para todas as marcas, a gente tem um percentual que eu preciso entregar no mesmo dia para todas as marcas, independente de volume, se é 1.000, 2.000, se é 500 pedidos, isso pouco interfere. Não fica ninguém no posto, dentro do CD da infra, priorizando marca A ou marca B, então a gente segue muito na risca os horários de corte, entendeu? Então tudo isso é parametrizado via sistema, né, Ricardo? Então, para todas as marcas funcionam da mesma categoria. O pedido exatamente, no teu contrato eu tenho que expedir em D1. Então tudo que integrar até as 23h59 eu tenho que botar para fora no dia seguinte. E aí tem o percentual de marketplace dessa marca, tem as entregas sub-days, do mesmo dia, e as entregas next days, que são para o dia seguinte, entendeu? Mas tudo baseado no contrato. Tem empresas que operam em D1, tem marcas que operam em D2, entendeu? Geralmente B2B é D2, B2C, que é consumidor final, D1. Eu estou perguntando porque você vai se lembrar, lá na outra empresa que trabalhamos junto, era um modelo parecido porque a gente tinha lá vários grandes clientes, gravadoras de grande porte, só que lá a gente tinha pessoas lá dentro. Sim. E aí, quando virava o caos, que tinha muito pedido de todo mundo, aí todo mundo descia para fazer lobby. Tinha o representante da empresa A, da B, da C, isso eu lembro. Aí, quando o outro ia embora, a gente corria mais para o outro, então fazia ali meio que
um samba ali para poder dar conta de todo mundo. Né? Hoje, isso já ficou para trás há muitos anos. Isso, exatamente. Hoje nós não temos, e a gente tem também um time de SAOP que planeja a demanda, né? Então a gente tem um planejamento de demanda muito eficiente dentro da Infracommerce que nos ajuda a estar dimensionado para atender essa capacidade que cai diarizada de pedidos. Obviamente, se extrapola essa quantidade que está dimensionada, eu tenho dois planos. Plano A, hora extra para poder diluir esse pedido. Plano B, entender com as marcas se essas ações vão continuar fortes para os próximos dias, para a gente poder adequar o time, né, contratar diaristas, enfim, ou temporários, precisa entender com as marcas quanto tempo vai durar essas ações e às vezes aumentar o prazo de doca, no último caso. Existe uma empresa que você já contrata, uma mão de obra? Tem, a gente tem algumas terceirizadas já no pipe para poder, no pico a gente já tem um alinhamento, pedindo agora, amanhã, esses caras estão dentro da companhia. Sérgio, um outro assunto que eu ficava já doente uma semana antes é quando ia ter inventário. Eu imagino que uma empresa desse porte, com tantos SKU diferentes, imagino, né, a loucura que deve ser, porque o inventário normalmente é assim, para quem é de logística sabe disso. Você já sabe que não vai dar, que vai dar errado, você sabe que vai ter diferença, isso é fato. Quando dá tudo certo, também é um problema, porque já sabe que tem alguma coisa deu errado para o resultado dar certo. Então o inventário, para mim, sempre foi, talvez o pior na logística. Depois eu sei que empresas se especializaram só em inventários, né? Nem a própria empresa faz, né? Você contrata um terceiro para fazer. Então, como que são feitos? Se é cíclico, se é uma paulada só por ano, como é que são tratadas divergências? Cara, na Infracommerce a gente tem um processo de inventário bem estruturado. A gente concilia uma contagem anual com inventários rotativos, entendeu? E é um time apartado, esse time não fica abaixo da minha gestão. Então tem uma gerente que é responsável por essa conta e ela que direciona esse cronograma de inventário. A gente faz os cíclicos, né? Aí depende muito de valor de ticket médio e de quantidade de produto. Então a gente faz um rotativo em algumas marcas, né, semanalmente, outras a cada um mês, outra a cada 3 meses e roda um anual. Entendeu? Mas chega a parar tudo, faz de madrugada, faz um fim de semana? Não, a gente, cara, em média... trocar pneu com o carro andando. Né? Os rotativos a gente não para faturamento. Então o faturamento está rolando e... Mas como é que consegue? Cara, a gente parametriza por rua, né? Então eu gero as reservas primeiro de pedido, atendo os pedidos e o time entra para fazer a contagem nesse determinado local. Entendi. Nesse determinado local eu não movimento nada enquanto o inventário rotativo está passando. Depois que o inventário rotativo contou, eu solto. Entendi. Entendeu? E as divergências, como é que são tratadas? Porque eu imagino, vamos falar aí de marcas que de produtos custam R$1.000, eu acho que eu estou sendo até... falando até por baixo, né? Acho que tem produtos muito mais. Muito mais. Assim, a gente tem contratos, né, que tem a acuracidade de inventário. Se a gente fica acima desse combinado em contrato, nós não pagamos nada para a marca, e se a gente não atende isso, a gente tem que pagar para as marcas. Entendi. Entendeu? Hoje o nosso inventário tá girando nas casas de 99,9 de acuracidade, cara. Tamo bem. Isso é conversa. Tamo bem, não, tamo bem. Tamo bem. Tamo bem, Ricardo. Mas tem que ser, né? Tem que ser. Não, para as marcas... A gente brinca, mas isso você tem que comprovar. Exatamente. Relatórios, né? Relatórios, auditorias, né? As marcas vão auditar esse processo também. E pelo que você falou, né? Como o processo de inventário ele não é atrelado à tua área, então isso é importante. Sim. Né? Você ter a auditoria. Exatamente. Né? Na verdade, eu sou auditado pelos inventários, né? Eu não respondo pelo inventário, mas é o meu resultado que está ali, né? Entendeu? Eu não respondo. O pessoal vem, conta e me entrega. Ó, isso aqui é as divergências, tenta entender o que aconteceu, e aí quando tem alguma coisa muito gritante, a gente entra um pouco mais no detalhe. Entendeu? Entendi. Processos de entrada de pedido, picking, packing, qual que é a dinâmica disso? Né? Você deve ter uma área central que recebe pedido, que depois vira faturamento, que faz o picking, depois vira, como é que fatura primeiro, depois vira pedido? Como é que é essa dinâmica? Pedido aprovado na plataforma de venda do cliente, no site da marca,
pagamento aprovado, esse pedido desce para o meu RP, faz a reserva do item, já atualiza o saldo na plataforma, isso desce para o meu WMS, questão de segundos depois, e integrando no meu WMS, aí eu tenho essa sistemática de entender o horário de pagamento, a modalidade de frete, conciliar a transportadora que vai levar esse pedido com a grade de coleta. Então essa é a dinâmica. A gente gera ondas, né, de separação e aí passa pela parte de picking, vem para uma bancada de faturamento que a gente faz o double check. Só que eu tenho um processo, a gente tem um processo diferente que a gente chama a nota no picking. Principalmente para mão no volume, entendeu? Então quando eu vou lá pegar, bipei o produto, botei no carrinho e vou passar para outro pedido, já tem uma interface que a Cefaz puxando a nota para quando eu for conferir esse pedido na bancada, já ter a nota e a etiqueta de volume. Isso, cara, melhorou muito o nosso processo em questão de produtividade, entendeu? Porque em alguns casos eu passei por algumas situações onde primeiro gerava um pedido, aí desse pedido ia para o picking, depois voltava. Muitas vezes até isso acontecia porque, para não emitir a nota antes, depois não achar um produto, ou chegar no local, né, ter alguma divergência. Então, a minha pergunta é nesse sentido, né, de você não ter lá no checkout um problema de você ter uma nota fiscal emitida, o cliente já esperando, e daqui a pouco fala, só sabe que eu não achei, né? Não, esse tipo... porque quando a gente faz o mono item, a gente chama a nota no pique. Então, o cara bipou o produto, cara, é a certeza que ele coletou, a peça existe, ela está intacta, tá. Entendeu? Obviamente para os pedidos de 2, 3 peças, aí a gente chama a nota no ato do faturamento. Questão de 20, 30 segundos para a nota retornar. E entendeu? O WMS de vocês é de mercado? De mercado, não é customizado, é um da Senior. Janela de coleta, embarques, como é que vocês trabalham? Eu imagino que vocês atendem o Brasil inteiro, sim. A América Latina também, né? Aqui, o Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, isso. Mas você tem provavelmente alguns veículos mais ali da região, né, que trabalham. Eu tenho um processo para as lojas de alto luxo, sai carros roteirizados e dedicados, já direto para entrega na casa de ponta a ponta, né? Eu tenho as transportadoras que carregam, a gente trabalha numa média de 15 a 20 transportadoras, então as transportadoras que carregam maior share, a gente coloca essa grade para a última coleta, porque eu tenho um tempo maior para processar esses pedidos, entendeu? Então, os transportadores carregam a maior volumetria, estão concentrados em 2, 3 transportadoras que carregam 70% do meu volume, entendeu? 60%, 70% do meu volume. Então, a grade de coleta é para o último horário. Então, esses caras coletam geralmente por volta das 19, 20 horas da noite, entendeu? Para entregar no dia seguinte. Para entregar no dia seguinte. Eles coletam por volta das 20, isso vai para o hub. Esses caras que carregam o maior share, eu tenho um posto avançado do transportador, então já sai da infra já praticamente roteirizado, o cara só passa no hub, vida que segue, entendeu? Então isso facilita muito, a gente acaba ganhando um pouco mais na entrega final, entendeu? E as transportadoras que carregam o menor share, esses caras coletam um pouco mais cedo. E qual que é o horário do nervoso lá? Você está falando que trabalha com mais de 10? Das 17 às 20. É o horário, cara, é caminhão, é 1 hora de grade, se a gente der uma derrapada, a gente pode atrasar. Então é bem dinâmico. E quantos pedidos são processados diariamente? E quanto que pode chegar num pico, por exemplo? Eu imagino que Dia das Mães, um Natal, uma Black Friday, então deve explodir, né? Gente, assim, hoje a gente está processando uma média de 5 mil pedidos dia, né? Quando a gente bate o maior pico, agora a gente teve semana passada, né? Estamos finalizando a semana do consumidor, a gente bateu um pico de 9, 10 mil pedidos dia, e na Black, cara, a gente chegou a colocar na Black do ano passado, num único dia, 15 mil pedidos na rua, falando só de Embu. Sim. Só de Embu. Um número considerável. Né? Sim. E aí são nesses picos que entram esses funcionários que são... que via de regra, a gente recebe essa demanda antes, entendeu? Então a gente já recebe essa demanda antes das marcas, já tem um time de SIOP preparado, ele pega essa demanda que a marca manda e pega o histórico e a gente entra num consenso para aquilo que a gente vai se planejar, porque se eu tenho gente
poucas pessoas no CD é ruim, se eu tenho muitas pessoas também é ruim, porque eu fico improdutivo, eu gero ociosidade na minha operação que não é benéfico, né? Não é saudável, né? Sim. Então a gente se planeja nesse sentido, entendeu? Marca manda demanda, time de SOP pega o histórico dessa marca, faz o consenso e a gente se dimensiona para o que eles dizem que vão entregar, entendeu? A parte de seleção de transportadoras, de negociação de fretes, isso está sob a tua responsabilidade? Não, tem um gerente especializado na área de transportes. Tem uma outra pessoa que cuida desse ramo, isso não fica comigo também. Você certamente sabe como é que funciona o processo, sim, né? Sim, qualificação, sim, né? sim. A gente pega alguns critérios lá, né? Abrangência de CEP, custo, acho que é o principal, né? Custo, performance. Aí tem algumas transportadoras que entregam médica, precisam ter algumas licenças. Então funciona mais ou menos nesse formato. Questão de apólice de seguro. Tudo, exatamente. Agora falando um pouco sobre pessoas, Sérgio, logo lá no início você disse que uma das coisas que te atraiu, né, e que fez com que você se consolidasse, foi justamente gestão e gestão de pessoas, inclusive, né? Como que você trabalha isso para tirar o melhor de cada um, né? Porque a gente tem em um time pessoas e pessoas, né? Eu me lembro bem, né? A gente trabalhou que tinha gente que era super feliz, tinha outros que eram o rabugento, mal-humorado. Chegou, teve vez lá de eu como gerente dele, né, pedi para fazer lá, não, eu tô indo almoçar, é minha hora de almoço, né? E no fim, cara, depois de tanto tempo, né, eu percebi que a gente fez uma relação muito boa, né? Então assim, para uma equipe tão grande, né, você tem aqueles que estão sempre próximos, os proativos, aqueles, né? Sim. Eles têm aqueles que estão mais distantes ali e tem aqueles que até querem se evoluir mais, eles querem, né, subir um pouco mais o teu conhecimento, elevar um pouco mais o teu conhecimento. E como é que você trabalha isso? Como é que é essa percepção, né? Acho que a primeira percepção é a gente entender que as pessoas são diferentes, né? O primeiro passo, uma da outra, e elas também têm habilidades diferentes. Exatamente. Então, cara, acho que o grande ponto é você colocar essas pessoas em pontos estratégicos de acordo com o seu perfil e a sua habilidade, entendeu? Tem uma história que diz que se você pegar o peixe para subir a árvore e o macaco para nadar, não vai dar certo. Não vai dar certo, exatamente. Então, essa é a primeira premissa. O segundo passo é que eu procuro ser bem objetivo e bem claro na minha comunicação. Cara, o que a gente precisa fazer, onde a gente está, o que a gente precisa alcançar como meta da companhia, entendeu? E aí eu procuro também reconhecer o bom trabalho, entendeu? Cara, parabenizar a pessoa, dar desafios de acordo com novos desafios de acordo com a habilidade que a pessoa tem, entendeu? Corrigir em particular e elogiar em público. Exatamente. Basicamente isso, para manter todo mundo engajado nesse processo para poder entregar o melhor para os nossos clientes, entendeu? E no geral, se você não costuma ter rotatividade, grande rotatividade? Não, dos meus diretos não. Os meus diretos já estão há bastante tempo comigo e foram pessoas que eu ajudei a desenvolver, que eu ajudei a formar, entendeu? Então hoje... Porque você está lá, a grande maioria já está sob a tua gestão. Exatamente. Então hoje eu tenho líderes que eram operadores, entendeu? Então tenho coordenadores que eram líderes, entendeu? Sim. Então eu estou sempre tentando fazer o motivo da engrenagenzinha rodar ali para que, obviamente respeitando característica, habilidade, qualidade de cada um deles. E até mesmo no momento de gestão de conflito. Também. Sim. Isso acontece, né? Não, com certeza. Com certeza. Num ambiente de um estresse como né? A área de logística não é fácil. Agora, para você como gestor de pessoas, de resultados, o que característica mais te define, melhor te define? Dentro o conceito logística, né? Que é trabalhar tecnologia, operação e pessoas, né? Onde que o Sérgio... que define o Sérgio aí? Cara, eu costumo dizer que eu tenho uma boa visão estratégica da operação, então eu costumo reagir muito rápido aos problemas que a gente tem,
entendeu? Acho que isso e às vezes até antever, né? Cara, aqui já olha que vai dar ruim lá na frente, entendeu? Então acho que isso é uma das características que mais me define. E, cara, eu costumo formar pessoas também que estão abaixo da minha gestão. Acho que essas são as principais características, as principais definições, entendeu? Olhar para pessoas mesmo. Acho que por isso que eu venho conseguindo fazer esse bom trabalho dentro da Infracommerce. E, Sérgio, agora uma coisa que eu venho trabalhando muito comigo ultimamente, eu que já estou na área de logística também há bastante tempo, mas eu continuo vendo uma mudança muito grande e muitas vezes até radical na mudança de consumo, né? Até a pandemia, por exemplo, uma pessoa com mais de 50 anos, 60 anos, não fazia um pedido para o iFood, não fazia um pedido, né, na Shopee. A pandemia veio, deixou esse legado, né, terrível, que foram tantas pessoas aí que morreram. Mas, ao mesmo tempo, ela também trouxe uma outra forma de se ver o consumo, né? Mas nós estamos falando já de 4, 5 anos aí, talvez. Como que você vê o novo consumidor, né? O que é esse novo consumidor? Porque hoje, como a gente estava falando, o consumidor ele faz uma compra, ele quer ter preço, ele não quer pagar frete, ele quer que entregue amanhã, ele quer que o motorista chegue com um carro maravilhoso na porta da casa dele, que o produto chegue lá numa embalagem tá, então isso está virando já uma coisa assim que ninguém mais, isso virou básico já, né? E aí eu penso, né, por isso que eu estou dizendo que é algo que eu penso bastante, eu trabalho bastante, eu venho conversando com muita gente, como será daqui para frente? Certamente não vai ser igual, isso só tende a ter uma evolução, né? Como que você pensa que é esse novo consumidor, o que poderá chegar de tecnologia? A gente tem IA aí na nossa porta aí que está mudando muita coisa, já mudou muita coisa, né? Mas do ponto de vista logística, qual é esse novo consumidor aí? Cara, eu tenho certeza que o canal digital, a venda digital, né? O consumidor está cada vez mais migrando para o digital. Então, sim, antes, cara, você ia até a loja, você queria ver o produto, você queria comprar, você queria provar. Hoje não é mais assim. Então, o novo consumidor, ele quer a facilidade da compra, como você mencionou, ele não quer pagar o frete, ele quer ter a melhor experiência possível com o que ele está comprando. Então, ele não admite atrasos. Cada vez mais, eles querem coisas personalizadas, né? Coisas que agradem o Sérgio, que agradem o Ricardo, né? Então, feito exclusivamente para ele. Exatamente, como se fosse exclusivamente para ele. Cara, eu acho que as empresas, pelo menos a Infracommerce já está se preparando para isso, que é investindo cada vez mais em tecnologia. A gente vem também investindo em automatização de processos, né? Cara, a gente precisa treinar muito bem as nossas equipes, que hoje a gente tem venda lá que é 100% personalizada, o cara quer a gravação no perfume, quer o nome, quer o cartão de mensagem. Então, tudo isso a gente tem que treinar muito o time, tem que deixar muito bem o time afiado para atender esse consumidor final, que está cada dia mais exigente. Sim. Cada dia ele quer o personalizado do personalizado, cara. E você acredita que a Infracommerce tá preparada. Estamos preparados para essa nova mudança. A gente já faz isso, né, para algumas marcas, né? Mas eu vejo ainda uma barreira. Hoje em dia são poucas as transportadoras que estão se preparando para isso. Existem sim, muitas, né? Conheço muitas que estão se preparando, mas eu vejo muitas também, até porque eu trabalho com um número de transportadora muito grande, que assim, continua pensando 10, 15, 20 anos atrás, né? E essas eu não sei se vão continuar vivas, né? Ou se não vai ser para esse processo de evolução de consumo, né? Então, eu acho que passa por esse acompanhamento, né, da Infracommerce, pensar no transportador também, porque senão vocês se preparam tanto e aí vira ali o gargalo que é a transportadora, né? Nós temos algumas especializadas já nesses segmentos que carregam o perfil luxo para alguns clientes. A gente fez ações assim de Dia dos Namorados que a gente entregou o pedido com uma limousine, cara de luva, buquê de flores,
Então, é uma experiência, o nível de personalização é nesse nível que eu estou te falando. Então, a gente tem alguns parceiros que nos ajudam a garantir esse nível de serviço para os nossos consumidores, entendeu? Entendi. É quase que um concierge, né? Cara, foi bem bacana essa ação que nós fizemos no Dia dos Namorados há uns 2, 3 anos atrás. Ou seja, agora, você acredita que ser um profissional de logística, isso você já está nessa vida já há mais de 20 anos, isso te ajuda na sua vida pessoal? Porque a minha pergunta, para mim me ajudou no sentido de organização, né? Porque apesar de ser um ser logístico, né, como eu, a gente tem vida pessoal, né? A gente tem esposa, tem os filhos, tem que tirar férias, tem que se organizar com um monte de coisa. E a logística, ela, tanto é que o conceito logística ele vem justamente da guerra, né? Que é o abastecimento ali, a preparação, a organização, né? Para as coisas irem avançando. Te ajudou na vida pessoal? Com certeza, principalmente da parte de planejamento. Cara, hoje eu lido com os problemas de maneira mais fácil, né? De maneira mais calma. Isso aqui a gente consegue fazer aqui, vamos por aqui, entendeu? Não tem aquele negócio de mercado e esquecer alguma coisa. Não, você já fez anotar, você já fez a listinha, já não esquece mais nada. Então acho que me ajudou muito no planejamento, e eu lido hoje mais com os problemas de forma muito mais tranquila, entendeu? Empatia, com mais empatia, calma, vamos olhar. Amanhã amanhã. Exatamente. Sérgio, para terminar, deixa seu recado aí para aqueles que estão ingressando na carreira de logística, para aqueles que estão vendo a gente, que certamente acho que foi um papo bastante construtivo, né? E para aqueles que estão em casa esperando seu pacotinho chegar lá, que estão xingando, né, os seres logísticos como nós, eu queria que você deixasse um recado para essa turma aí. Bom, para a turma que está começando agora, que está ingressando nesse mundo agora, eu dou alguns conselhos, né? Acho que muitos, né? Sejam resilientes, muito resilientes, sejam curiosos e estudem. Estudem, pesquisem, se conectem com as pessoas que são do mesmo ramo, né, Ricardo? A gente se conhece há 20 e poucos anos, e a gente está sempre tendo contato, trocando uma figurinha aqui, uma figurinha ali, entendeu? E estudem bastante, que não é fácil. Pensa que é só chegar exatamente. Deixa que eu vou dar meu jeito, né? Até porque se torna muito mais tecnológico hoje do que quando a gente começou, né? Estratégico, né? Eu diria. Hoje eu vejo logística como um ponto estratégico, né? É um ponto estratégico das operações. Não tem como ser diferente. Exatamente. Bom, Sérgio, mais uma vez obrigado pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. E em breve estaremos com mais conteúdo sobre logística. Eu que agradeço. Obrigado. Até logo.